Então, essa foi uma das questões que eu aprendi. Tem uma hierarquia, e a hierarquia é a seguinte: etapa alfabética, etapa ortográfica. Alguns autores chamam de etapa natural, etapa arbitrária, que existem erros que são de uma categorização alfabética, que a gente tem que contextualizá-los, que a gente tem que aprendê-los dentro de um contexto, dentro de uma relação fixa. E existem aquelas que são etapas ortográficas. Então, é alfabético e ortográfico. E o que é ortográfico é aquilo que eu preciso memorizar. Aí sim que eu preciso usar todos os meus tipos de memória, de percepção, para fazer relação, que eu vou ter que sempre usar o dicionário. Às vezes eu, adulto, também preciso usá-lo. Eu vou ter que saber disso. Eu vou ter que jogar limpo com os meus alunos de terceiro, quarto, quinto ano e assim por diante e falar para eles que existem sons concorrentes. Acho que por muito tempo o nosso ensino, a gente fugiu de falar para as crianças que tinham palavras, tem palavras que a gente vai escrever ou com X ou com CH. Tem o mesmo som. Então, na hora de pensar, a gente vai ter que sempre saber recorrer ao dicionário. Claro que a gente vai fazer trabalhos específicos de memorização, mas eu não fui uma aluna que fui ensinada assim. Eu fui ensinada no perigo. No perigo, eu me sinto assim, no medo. Chegar lá na prova e pensar, complete com X ou com CH. É com X ou com CH, meu Deus, só pode ser com X, só pode ser com CH. E aí a gente não sabia que tem uma disputa. Então, o que a gente está avaliando na prova? Quando a gente faz uma prova só para saber se é com X ou com CH. A gente está avaliando decoreba ou a gente está avaliando construção, reflexão do nosso sistema de escrita? Boa essa pergunta. O que a gente está avaliando? Fazendo uma avaliação de memória? Ou a gente está avaliando se ele sabe que a ortografia precisa de uma letra ou outra? Talvez se a gente jogasse mais limpo com os nossos alunos na escola, com os nossos filhos, com os nossos pacientes nas clínicas, enfim, a gente não teria tantos erros de ortografia que a gente tem visto aí nas redes sociais, por exemplo. Porque eles já saberiam, o que eles decoraram é que pode ser com um ou com o outro. E se eu tiver dúvida, colocar o nosso aluno nessa posição não é mais legal? Se eu tiver dúvida, eu tenho que procurar. E a gente comemora quando as crianças começam a ter dúvida, né? Essa minha aluna, por exemplo, do G e do J. Que bom que ela já sabe que pode ser com G ou com J, ela já faz uma relação ortográfica.